Muito boa tarde mais uma vez e seja bem-vindo de volta. É já daqui a pouco que lhe vou mostrar um testemunho muito difícil, marcado por uma dor imensa. O protagonista, Paulo Catarino, é o espelho do sofrimento, mas, ainda assim, aceitou partilhar comigo a forma como tem conseguido sobreviver desde que a mulher morreu. Vamos à história. A Elsa e o Paulo estavam juntos há 13 anos. Um amor começou na faculdade e deu frutos em 2009, quando nasceu o filho do casal. Uma família feliz, unida, cujo o destino foi interrompido por um ato cruel e sem qualquer tipo de justificação. A Elsa foi assassinada dentro da sua própria casa por um primo. O Paulo assistiu a tudo e não conseguiu impedir a tragédia. Vamos ver um certo da conversa. Há um certo momento em que eu dou conta que ele está com uma faca. E a Elsa disse: Pedro, larga a faca e vamos embora. E foi quando ele atacou. Eu, quando lá cheguei, ele já ele tinha atacado. Não tive mesmo tempo de fazer nada, só depois de me defender quando ele se virou para mim. Conforme ele me vem a atacar, eu dou-lhe com um escudo e a faca parte, a lâmina do cabo, e eu fico com a lâmina espetada na face. Quase, eu via a lâmina aqui assim, perto do olho. E depois, entretanto, a Elsa veio para fora de casa, para o corredor, eu vim atrás dela e ele foi para dentro de casa e saltou pela varanda também. A Elsa morreu nos meus braços, a esvaziar sem sangue e eu sem poder fazer nada. Eu lembro-me daquele dia todos os dias. A morte de Elsa foi noticiada em vários órgãos de comunicação e deixou em choque os moradores do bairro de Santo Estevão, em Viseu. O crime aconteceu após o homicida ter fugido da unidade de psiquiatria onde se encontrava internado. Vamos recordar os factos. Elsa Cristina Ferreira tinha 43 anos. Foi assassinada pelo primo a 13 de maio de 2019. O crime aconteceu em casa da própria vítima, no bairro de Santo Estevão, em Viseu. O homicida, que tinha estado internado compulsivamente, fugiu do hospital e dirigiu-se à casa de Elsa. Visivelmente perturbado, o homem garantia que estava a ser perseguido por um grupo que o queria matar. Elsa decidiu acolher o primo sem imaginar a tragédia que a esperava. O homicida pegou numa faca de cozinha, desferindo-lhe um primeiro golpe no pescoço e depois no abdômen e na coxa. Paulo Catarino, marido de Elsa, foi esfaqueado no rosto, mas sobreviveu. Após o crime, o homicida atirou-se da varanda do apartamento e foi transportado para o hospital. Paulo viu a mulher morrer-lhe nos braços e vive mergulhado numa depressão profunda. Viúvo e com um filho para criar, é na criança de 11 anos que encontra a motivação maior para não se deixar vencer por um sofrimento que parece não ter fim. E quem era a Elsa? A Elsa era uma mulher extremamente dedicada à família. O marido descreve-a como uma pessoa generosa, atenta e sempre disponível para ajudar o outro. Os dois apaixonaram-se numa festa da faculdade e desde aí nunca mais se largaram. O nascimento do filho Martim veio completar a felicidade do casal. Uma felicidade que havia de ser interrompida por um crime terrível cometido pelo próprio primo de Elsa. Olá, Paulo. Olá. Muito obrigada por estar aqui e por virmos recordar a Elsa. Portanto, conte-me lá. A Elsa conheceu-a na altura em que estudavam os dois. Sim. O que é que o Paulo estudava? Eu estudava informática no Politécnico de Viseu, de dia, e ela estudava contabilidade à noite. E conhecemos-nos numa festa que houve à noite do meu curso, em que tínhamos uma amiga em comum e começámos a falar. E uma coisa leva à outra. Como é que era a Elsa? Conte-me lá. Descreva-me lá.
A Elsa era muito ativa, uma pessoa muito ativa, muito alegre e muito trabalhadora. Estava sempre presente para a família, fosse para nós, fosse para a família dela, para a mãe, para as irmãs. Era uma pessoa afável e... Simpática? Simpática, sim, muito simpática. Alegre? Alegre, sim. Muito. Bonita? Bonita também. Muito bonita. Apaixonou-se logo? Nem por isso. Foi, Então. foi com o tempo. Com o tempo. Sim. Mas começou, não é? Sim, sim. E ficaram juntos 13 anos, não é? 13 anos. 13 anos. 13 anos bons? Sim, muito bons. Muito bons. Claro, tivemos as nossas quesílias, como todos os casais, Claro, não é? Mas, no cômputo geral, muito bons. A Elsa cumpriu o destino, não é? Portanto, foi contabilista. O Paulo não. Sim, não. O Paulo não. Não, não foi bem assim. Então, conte-me lá. Eu, na altura, estava desempregado e soube que tinha um cancro na glândula parótida direita. Mas o meu trabalho até aí tinha sido sempre em informática. A informática. Então foi a doença Sim. oncológica que terminou que tivesse que... Sim. Pronto. E depois, na altura, fui operado, fiz quimioterapia, não sei o quê. E foi muito difícil continuar na informática porque Viseu é um meio muito pequeno para as pessoas que existem nessa área. Uhum. E então tive que optar por outra profissão, que foi caminista de pesados. Mas curiosamente uma coisa muito que fisicamente é muito puxada, não é? Ou não? Sim, eu ao início não conseguia fazer certas coisas porque tinha sintomas da quimioterapia, não é? Principalmente o cansaço. O cansaço era uma coisa que... Devia ser tremendo, não é? Com a quimio, deita completamente abaixo de defesas e tudo mais. Olha, isso da doença oncológica acontece? Já estava com a Elsa? Já existia o Martim. Já existia o filho e tudo? Sim. Isso foi um grande susto. O médico do IPO de Coimbra disse que não valia a pena fazer mais nada, que era logo para operar. E eu fui operado no dia 15 de novembro de 2016. É muito recente, ainda assim. Depois, devido ao tempo que eu deixei andar isto, foi cerca de 3, 4 anos, tive e ainda tenho uma metástase no pulmão. É uma coisa muito pequenina, mas a minha médica quer fazer com que desapareça. E neste momento ando a fazer imunoterapia. Comecei na quinta-feira passada. Ai, Paulo, tantas coisas que o destino traz, é? Nem sabe quantas. Sei algumas, sabemos algumas, não é? Bom, vamos voltar ao tempo feliz, portanto, vocês conjuntos, casaram mesmo? Não, nunca casámos. E porquê? Não calhou? Sim, não calhou. Acho que o casamento é apenas um papel assinado. Ela não podia casar pela igreja. Tinha que ser pelo civil e também não havia assim grande interesse. Portanto, era a segunda relação dela, era? Era, sim. E, inclusive, a Elsa Tinha outro filho, sim. Tinha outro filho, sim. Portanto, em conjunto, então, fizeram o Martim. Martim. E então, isso foi uma grande felicidade? Foi, claro, foi. Eu nunca pensei em ser pai. Sinceramente, nunca pensei em ser pai. Mas quando veio o Martim foi uma coisa inexplicável, mesmo. A Elsa ficou muito feliz? Ficou. Na altura ficou. Eu fui assistir ao parto e ficamos os dois. Foi fabuloso. Era o que faltava para fechar? Sim. Já descreveu aqui a Elsa como uma pessoa muito disponível para a família, uma pessoa muito... portanto, com um grande sentido da ajuda que é necessário prestar aos outros. E, portanto, não será de estranhar que, de facto, a Elsa tivesse uma excelente relação com a pessoa que a matou. Sim. O homicida, não é? A pessoa que assassinou a sua mulher, que é disto que estamos aqui a falar, o senhor viu e esteve envolvido numa situação horrível,
com alguém que conheciam bem. Muito bem. Muito bem. Este primo era visita de casa? Não, quer dizer, não era aquela pessoa que fosse lá todos os dias. Íamos mais nós à casa deles do que eles propriamente à nossa. Mas sim, era uma pessoa bastante conhecida de toda a família, não era só de... E ninguém tinha medo dele? Não. Nunca tinha sido violento, nem agressivo com ninguém? Nada. Portanto, este homem tinha um problema de psiquiatria, tem um... Sim, ele quer dizer, ele não tinha um problema psiquiátrico, ele nunca foi uma pessoa doente mental. Ele foi um problema com drogas. Pronto, e foi isso que o fez descompensar naquele dia. Pronto, dizia ele, não sei se é verdade, que lhe meteram drogas na bebida e não sei o quê, mas eu não sei até que ponto é que isso é verdade. Mas ele chegou a dizer à Elsa que já consumia há cerca de 2 anos. O Paulo garante que a família tinha uma excelente relação com a homicida e nada fazia prever o que aconteceu, a tragédia que aconteceu. A alegada dependência de drogas deste rapaz terá levado a que fosse internado de forma compulsiva numa unidade psiquiátrica. Contudo, acabou por fugir do hospital e dirigiu-se aonde? De imediato à casa da Elsa, que o acolheu sem hesitar, nunca imaginando que estava a dar abrigo ao homem que lhe iria tirar a vida. Portanto, então temos um toxicodependente, é disso que estamos a falar. Sim. Descompensado ou com um surto qualquer, não é? De quem a família não tinha medo, ninguém tinha... Sim, ninguém. Não havia indícios de nada disso. Que é, por esses dias, internado, não é? Sim, eu não estava cá, eu estava em Espanha. Estava nas suas viagens profissionais? Até estávamos parados, por acaso até estávamos parados, mas eu e a Elsa íamos falando ao telefone. Portanto, segundo o que ela me contou, ele estava houve um dia que se sentiu mal em casa porque os pais tinham ido de viagem e ele ficou sozinho em casa e houve um dia que se sentiu mal e pediu a irmã para levar ao hospital e pronto, a irmã levou ao hospital e no hospital detectaram então na urina não sei quantas substâncias de droga. E aí enviaram-no para o Hospital Psiquiátrico de Viseu. Foi daí que ele fugiu depois e foi-se lá meter em casa. Portanto, foge, mas tudo isto tem toda a cronologia dos factos que leva à tragédia que acontece em sua casa é assustadora, porque já vai numa escalada de aflição muito grande, não é? Porque sim. Ele é internado, foge pela janela, não é? Sim. Saltou uma janela do hospital. Primeiro andar. Primeiro andar, portanto, foge e vai pedir proteção? À prima, sim. À Elsa. À Elsa, acho. Que era das pessoas com quem ele se dava melhor na família. Porque nós éramos... os mais próximos da família dos pais dele e deve ter sido a primeira pessoa que ele se lembrou de onde ir e então foi lá ter a casa. E a sua mulher acolheu? Acolheu, sim. Acolheu porque era uma pessoa totalmente... Pois, não era ninguém estranho, era uma pessoa completamente conhecida. Ele fica lá? Ele fica lá, sim, fica lá a dormir. Isto foi no sábado, domingo e depois na segunda foi quando aconteceu o que aconteceu. O homicídio. O Paulo, entretanto, chega. Eu cheguei na segunda-feira, precisamente. Estava preocupado ou não? Não, por acaso não estava preocupado, porque quando eu cheguei por volta das 2 da tarde, pareceu-me uma pessoa normal. Portanto, não havia lá em casa nenhum clima de... Nada. Vai passar-se aqui qualquer coisa de terrível. Não, nada. Entretanto, o meu enteado saiu e fiquei só eu e ele em casa. O seu enteado vivia convosco? Sim.
e ficou eu e ele em casa e eu disse ao Pedro, olha, eu vou descansar um bocadinho porque eu estive a conduzir a noite toda e vou descansar um bocadinho. Ele, tudo bem. Pedi-me só apenas o computador. Depois, quando eu acordei, já lá estava a Elsa. Eu não sei quem é que a chamou, se foi ela que foi por autorrecriação dela. Eu não sei, essa parte eu não sei porque eu estava a dormir. Mas quando eu acordei, então já havia berro, já havia... Portanto, enquanto o senhor dorme, o que estaria a perturbar o homicida começa então a fazer-se sentir, é isso? Sim, sim. Ele dizia que para levarem ao hospital, que estava a dar um ataque cardíaco e que estava muito mal. Eu não sei até que ponto é que não seria uma crise de ansiedade, pronto, seria mais isso do que... Uma ressaca, uma coisa qualquer. Ou qualquer coisa, sim. E então, pronto, houve ali um momento em que parecia que andava tudo transtornado e até que eu decido ligar para o 112 para virem buscar. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ligado para o 112, porque eu, conforme ligo para o 112, eles atendem-me, eu digo o que é que se está a passar e eles não vêm logo. Entretanto, aquilo começou, uns berros tão altos que eu apenas ponho o telefone em cima da mesa, mas não desligo a chamada. E, portanto, tudo o que se passou a seguir ficou gravado nessa chamada do 112. E o que é que se passou a seguir, Paulo? Pronto, começaram os berros, entretanto ele sai de casa e a Elsa vai atrás dele, veio até cá abaixo ao café, depois, passado um bocadinho, voltaram os dois para cima e então há um certo momento em que eu dou conta que ele está com uma faca. E o Paulo está presente nessa altura? Estou. Que ele está com uma faca. Uma faca lá de casa? Sim, e pede-me para abrir a porta, porque eu tinha fechado a porta à chave. E eu abri a porta, entretanto, eu já não me lembro bem dos pormenores, mas sei que nós nos refugiámos na casa de banho. Aí já tinham medo, aí já estavam a achar que as coisas podiam correr mal. Sim. Entretanto, depois a Elsa sai primeiro do que eu da casa de banho, ele estava sentado no sofá da sala e a Elsa disse-lhe, Pedro, larga a faca e vamos embora. E foi quando ele atacou. Eu, quando lá cheguei, ele já tinha atacado. Não tive mesmo tempo de fazer nada, só depois de me defender quando ele se virou para mim. Portanto, ele ataca a sua mulher primeiro? Sim, sim. E depois atacam assim? Sim, sim. Sem que, no fundo, nenhum de vocês tenha esboçado nenhum gesto de que iam fazer o que quer que fosse contra ele? Nada. Ele dizia, nas alucinações dele, ele dizia que havia um gangue que o queria matar para ficar com o dinheiro da família. Não havia gangue nenhum, eram mesmo as alucinações dele. E depois ele meteu na cabeça que nós também pertencíamos ao gangue. Foi aí que ele foi buscar a faca e que fez o que fez. Portanto, a Elsa é ferida, não é? E é ferida de forma... Sim, no pescoço. No pescoço, não é? Sim. Portanto, é ferida aqui. Sim. O Paulo é ferido... Aqui assim, conforme ele vem para mim, eu pego num escudo, esses de brincar, que se comprou nas feiras medievais, para me defender, e conforme ele me vem a atacar, eu dou-lhe com o escudo e a faca parte, a lâmina do cabo, e eu fico com a lâmina espetada na face. Quase, eu via a lâmina aqui assim, perto do olho. E depois, entretanto, a Elsa veio para fora de casa, para o corredor, eu vim atrás dela, e ele foi para dentro de casa e saltou pela varanda também. Só que ali era um segundo andar, teve mais azar. A Elsa moveu nos meus braços
a esvaziar-se em sangue e eu sem poder fazer nada. Opa! Gratuito. Não faz sentido nenhum. Pois não. Aquilo que o Paulo me acaba de descrever não é só assustador, é quase impossível de acreditar que num dia comum o dia vai acabar assim. É verdade. Eu lembro-me daquele dia todos os dias. Já demora o seu tempo, Paulo, porque se calhar não tens chorado o suficiente também, ultimamente, pois não? Vocês não fazem ideia do cenário que estava. Ninguém faz. E o INEM chegou depois, não é? Chegou muito pouco tempo depois, porque se calhar a tal chamada fez com que acelerasse o processo. Foi o INEM e a polícia. Mais tarde, mais. Pois. Para a Elsa. E para si. E para o Martim. Também. E para o meu enteado. E o Martim, onde é que estava? O Martim estava no ATL nessa altura. A minha grande pergunta é se isto acontece no fim de semana. O Paulo não sabe, não tem a certeza que a sua mulher morreu, a não ser depois de acordar da sua operação. Sim, eu acordei da operação e a pessoa que vai ter comigo, por acaso, é a mãe da namorada do meu enteado. E a primeira pergunta que eu perguntei foi logo pela Elsa. E foi ela que me disse que ela tinha falecido. O Paulo nunca mais foi o mesmo, desde a morte da mulher. Mantém-se na mesma casa, onde foi cometido o crime, e vive, como se pode calcular, mergulhado numa depressão imensa. Passa o dia sozinho e é no filho de 11 anos que encontra forças para sair da cama. O menino não sabe em que circunstâncias ocorreu a morte da mãe e pergunta muitas vezes por ela. O Paulo está focado em proteger o filho, em fazê-lo feliz, mesmo que para isso seja obrigado a conter as lágrimas e a dor que carrega no peito. E começa uma outra vida, não é, Paulo? Uma outra vida que não tem nada a ver com a vida anterior. Nada. Ficam os dois? Ou os três? Assim, o meu enteado neste momento está a estudar em Castelo Branco, portanto, não está em casa durante a semana. Fico eu e o Martim. Eu descobri o meu propósito de vida. Seu filho? Claro que sim, Paulo. Sempre. É por ele. Começa então uma outra vida e está a viver no mesmo sítio, não está? É boa ideia. Eu não sei se é boa ideia, mas tem dois fatores que são positivos, que é o facto de nós não pagarmos o arrendamento, nem a prestação ao banco, visto que a casa ficou paga, e depois é o sítio do Martim. Onde ele... Porque eu tive 1 mês e meio a viver em casa da minha sogra depois disto acontecer. E ele estava-me sempre a chatear para irmos para casa, porque tinha lá as coisas dele, os brinquedos dele e não sei o quê. E então é o habitat dele, pronto. E é onde ele tem as coisas dele para brincar, portanto, é ali que nós vamos ficar.
Ele sabe o que se passou? Não, ainda não. Ele sabe que houve uma pessoa que fez mal à mãe. Não sabe quem foi, nem como é que as coisas se passaram. E ninguém lhe contou? Não. Nem mesmo na escola, nada? Não. Quem lhe deu a notícia que a mãe tinha morrido foi uma psicóloga e foi o meu enteado. Foram os dois em conjunto. E ele, uma coisa que me custa muito até hoje é quando ele fala na mãe. Fala muito? De vez em quando lá fala. Ainda anteontem falou e na semana passada, quando se lembra. Ele, às vezes são coisas boas, outras coisas menos boas, mas a mim é como se quem me corta o coração. É muito difícil. Deve ser mesmo muito difícil, Paulo. No meio disto tudo, como se não chegasse já tudo aquilo que ouvimos, ficou desempregado? É assim, eu tive que sair da empresa porque não podia dar em condições, claro. E não podia também porque lá tinha que ficar a tomar conta do Martim. Depois disso nunca mais arranjei nada. Aliás, arranjei um trabalho, mas não consegui. Não tenho cabeça para poder para estar concentrado a fazer alguma coisa, seja o que for. Não tenho. Devido a isso e é outro problema que eu tenho, que são as crises de pânico também. Crises de pânico que já tinha, não é? Já tinha, sim. Já tinha tido, não é? Já tinha tido e que com isto voltaram. Tive que ligar para o médico com urgência para contar-lhe e para ele me dar alguma coisa porque realmente voltaram outra vez com força. As crises de pânico manifestam-se todos os dias, várias vezes? Não é assim, eu não tenho... Quando isto aconteceu, sim, eu tinha crises de pânico mesmo. Agora eu não tenho crise de pânico, eu tenho sintomas de crise de pânico. É pior. Pronto. Às vezes dor no peito, ou um bocadinho de falgar, sim, tonturas, pronto. Mas não tenho propriamente uma crise de pânico. Mas quando aconteceu o homicídio, sim. Consegue dormir naquela casa? Não é atormentado por pesadelos? Não vê aquela cena, às vezes se encontra? Vejo isso. Quando entra naquela divisão? Isso vejo, mas eu estou lá pelo Martim, nem é por mim. Porque, lá está, é os benefícios que tem estar ali. Claro, naturalmente. O Martim já referiu que ele fala de vez em quando, ele continua, mas está mais triste, está... Não, eu não noto, não. Ele, cada vez que fala na mãe, chora. E custa-me muito vê-lo assim, mas no cômputo geral eu não acho, eu também tenho feito tudo para que ele seja feliz. Quer fazer tudo, Paulo? Sei, é dar-lhe as coisas que ele me pede, às vezes dar-lhe assim um miminho, pronto. Mas eu imagino que não haja muita alegria, não haja muita animação, não é? Da minha parte não, mas ele, eu acho que ele ainda não tem, pronto, ele também é novinho, tem 11 anos, também não tem muito bem a noção da realidade, não é? Mas um dia mais tarde eu conto levá-lo ao cemitério onde está a mãe, que nunca o levei, e contar-lhe o que é que se passou. E como é que o Paulo está? Um farrapo. Um farrapo, não é? Tem tido acompanhamento? Não. Porquê? Assim, eu no início tive um acompanhamento de uma psicóloga, só que ela dizia uma coisa e estava certa. E ela deu-me um exemplo que foi naquela altura dos fogos, que enviaram não sei quantos psicólogos
para atenderem as pessoas. Não é nessas alturas que se deve enviar os psicólogos, é muito depois, porque nessas alturas as pessoas estão completamente fora de si e não conseguem sequer falar. E se calhar foi o que aconteceu comigo, eu fui logo a seguir também e também não consegui falar, portanto as coisas não resultaram. Agora, mas olha, o que me dá a sensação, Paulo, não sei se estou certa, mas há aí muita solidão, ou não? Muita mesmo. E isso é fruto de quê? A família não... As pessoas simplesmente se afastaram. Pronto, quando aconteceu o homicídio, as pessoas estavam em cima e perguntavam-se. Agora não, agora sabem que eu estou bem fisicamente, não é? Acho que para elas é o que lhes basta. Nunca, a partir de uma certa altura, as pessoas deixaram de me ligar, de aparecer, de me convidar, seja para o que foi. Agora também vivemos uma altura crítica, agora não é a melhor altura. Mas é um bocado isso, eu passo o dia sozinho em casa, o Martim está na escola no ATL e eu passo o dia sozinho em casa. E agora me perguntam, mas tem, porque é que não vai o Paulo a ligar a essas pessoas? Porque eu não gosto de estar a incomodar ninguém. É assim, a maior parte das pessoas que eu conheço são pessoas casadas ou que vivem junto com alguém. E as pessoas têm as suas vidas e não sou eu que lhes vou estar a mudar a vida porque pelo que é que seja. Tenho algumas pessoas que contam-se pelos dedos das mãos que às vezes falam e não sei o quê, mas de resto não. Está muito, muito, muito triste. Tem todas as razões e mais algumas. Aliás, disse-me agora uma coisa que temos com um bocadinho, que eu estou bem. Não está bem. Está a fazer imunoterapia, tenho uma recidiva no pulmão, por amor de Deus, não está bem. Pois, mas as pessoas não desapareceram completamente. Desapareceram. É assim. Esse isolamento todo não faz bem. O que é que faz o dia todo, Paulo? Levanta-se? Levanto-me, pequeno almoço ao Martim, vou levá-lo à escola, venho, deito-me outra vez, depois vou almoçar, deito-me no sofá e vai buscar o Martim. E vou buscar o Martim. Portanto, o relógio da sua vida é o relógio do Martim. Não é nada, não consigo fazer mais nada. E quando está nesses períodos em casa de prostração, de desânimo, está sempre a dar à volta do mesmo? Está muito, muito triste. Está muito, muito triste. Pode tirar outro que está aí. Provavelmente não fala sobre isto, pois não? Não tem... Chora quando está sozinho ou não? Chora muito ou não? Chora. Sim. A minha cabeça anda sempre à volta do mesmo. O Paulo está consciente de que precisa de ajuda médica, mas a falta de recursos financeiros também. Aqui entra em análise se não lhe permite ter um acompanhamento psicológico. E nós não podíamos, de forma alguma, ignorar o estado em que o Paulo se encontra. Foi por isso que nos esforçámos para conseguir encontrar a ajuda que o Paulo precisa. Mas não falamos de uma coisa que, para algumas pessoas, dá um sentido de propósito. Para outras, não sei qual é o seu caso. Este homem foi julgado ou não? Sim, sim. Assim, ele foi dado como inimputável. E a pena que ele teve foi o que está escrito na lei, que é 3 anos. Como é que eles dizem? 3 anos de... Prisão, não é? Não. Não é prisão que se chama? Não, eles têm outro nome. Agora não me lembro. 3 anos no hospital psiquiátrico. No hospital psiquiátrico, que pode ir até 16.
Pois é avaliado, não é? Avaliado, sim. Ele é avaliado e ele neste momento está num hospital psiquiátrico. Ele teve alguma vez consciência do que fez ou não? Nada? Eu nunca mais estive com ele. Nem sequer se viram no julgamento? Não. Nem nunca encontrei a família dele no julgamento, nunca. Nada. Nem a ele, nem a parte da família dele. Seria complicado se encontrasse? A família não. A família acho que não. Eu não culpo a família por nada. Não acho que eles tenham culpa de alguma coisa, a menos que soubessem que ele andava assim. Aí já é outra coisa, mas eu como não sei isso, portanto, eu não culpo a família por nada. Pronto, e então ele pode ir de 3 a 16 anos e depende dos médicos agora que lá estão a vê-lo, o tempo que ele lá vai ficar. Pensa nisso? Penso, às vezes penso, sim. Eu penso muitas vezes num reencontro. Encontrá-lo? Sim. Numa rua? Por exemplo, daqui a 3 anos, 4, 5? O que é que faria, Paulo, sabe? Não sei. Não me pergunte isso que eu não sei. Eu dou-lhe a resposta. Martim. Pois. Martim. Toda a gente me dá essa resposta. Martim, atravessar a rua para outro sítio. Toda a gente me dá essa resposta. Não resolve nada. Percebo, mas não resolve nada. Olha, está aqui ao pé de mim, muito magoado, muito triste. A sua tristeza é quase como se estivesse aqui sentada connosco, como se existisse com um corpo próprio. É muito, muito grande, Paulo. Eu acho que tem que tratar de si. Tem que tratar de si, tem a conter-se, não se contenha. Não se contenha. Não faça esse esforço. Neste momento, como é que são os seus recursos? Pode ter acompanhamento para alguma coisa ou não, Paulo? Não? Não. A vida também ficou complicada a esse nível? Fico, porque eu fiquei sem trabalho e eu, neste momento, o único dinheiro que recebo é da Segurança Social por ter 80% de incapacidade no lado direito da cara. Eu não tenho movimento nem sensibilidade. E eles, para estes casos, dão o subsídio, que é o único. Mas tudo isso é muito escasso, não é? Porque... Sim. Embora agora, a partir não sei de quando, vou passar a receber do banco também 500 € por mês pela educação do Martim. Isto estava no seguro de vida da Elsa. Brevemente eles já devem começar a pagar. Olha, deixa-me cá fazer uma pergunta difícil. Porquê que a Elsa diria disto tudo se estivesse aqui? Gostava de ver assim, não gostava? Claro que não. Porque é que ela não está cá? Eu sei. Mas por ela. Eu perdi tudo. Perdi o Martim. Eu não sei como é que às vezes consigo manter alguma sanidade mental. Eu acho que sei. Sabe porquê? Porque é um homem inteligente e tem um grande sentido de amor e de responsabilidade pelo seu filho. Mas não chega. Não. Portanto, passou quanto tempo desde o homicídio? 1 ano e meio, mais ou menos. Isto é muito pouco tempo ainda. Foi em maio, dia 13 de maio de 2019. Consegue, não sei, assim, num momento um bocadinho mais de ânimo, pensar
havia alguma coisa que eu gostava de fazer? Tenho um projeto qualquer ou ainda não consigo projetar nada? Ter uma ideia de futuro? Assim, eu sempre gostei de programação. Sempre. Desde miúdo, que eu lembro-me que ia para o ciclo e passava por uma casa de informática e estava lá um rapaz a programar e aquilo a mim fascinava-me. Eu gostava de fazer alguma coisa nessa área, mas eu não consigo. E eu até sei, mas não tenho uma capacidade de concentração para estar... Está medicado ou não? Não tenho. Está medicado. Eu arrisco-me agora a dizer, se calhar, uma daquelas coisas que são politicamente corretas, que é o tempo. Mas acredito nisso, Paulo. Acredito que o tempo vai... O tempo e aquilo que o seu filho vai puxar por si, a determinada altura, vai trazê-lo um bocadinho outra vez para a sua realidade. Neste momento não está na sua realidade, está noutra. Acho que precisa de ajuda. Eu também acho isso. Acho que precisa de ajuda. Eu tenho certeza disso, aliás. Eu tenho a noção que não ando bem, que não vivo. Por isso, simplesmente é isso. Eu não vivo, a minha vida é um martírio. É só isso. Mas mesmo para viver com ele, nem que seja só isso, tem que estar... tem que dissipar essa grande nuvem de tristeza que há à sua volta, justificadíssima, como é óbvio. Mas o senhor precisa de uma ajuda. E nesse sentido, eu gostava de lhe dizer que nós aqui no programa ficámos muito sensibilizados pelo seu esforço de se manter à tona. Lastimamos imenso a sua perda e o do seu filho, do seu enteado. E queremos ajudar, portanto, a Clínica da Mente, que é uma clínica que faz acompanhamento de problemas de saúde mental, vai tomar conta de si. Eu só tenho a agradecer. Espera. De si e do Martim. E do Martim. O seu sentimento de tristeza é tão palpável, é tão evidente, estando aqui ao seu lado, que esta clínica mostrou-se completamente disponível para tentar ajudar. Vai gostar muito. Obrigado. Vai gostar muito. E o Martim também. E sobretudo, há casos mais difíceis, outros menos complicados. Eu creio que o seu tem muito a ver com o senhor poder falar, desabafar, não estar tão sozinho e dar-lhe um propósito todos os dias, que é, ou pelo menos nos dias em que for ter as suas consultas, tem uma coisa para se desafiar a si, que é ir. Eu vou fazer o esforço. Tenho que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Eu não gosto nada de dizer tem que fazer, mas acho que quando tiver mais capacidade para se distanciar do que aconteceu, vai perceber que sim, que fez bem. Que custou muito, mas que fez bem. Obrigado. Vamos andar de olho em cima. Está bem? Tá? Então vemo-nos daqui a uns tempos. Ok. Combinado? Combinado. Muito obrigada, Paulo. E um beijo ao Martim. Ok, obrigado. E no final, o Paulo sorriu. Eu fiquei como se tivesse ganho. A coisa mais extraordinária, porque a tristeza deste homem é tão profunda que deixou-nos de facto a todos com um grande nó na garganta. É uma família normal, destruída num dia que seria só mais um dia normalíssimo na vida de Elsa, mas que acabou por ser o último.
Portanto, todos os dias eu aqui digo, diariamente, não existem vidas banais. E os protagonistas que aqui recebo são prova disso mesmo, mais uma vez. Ao Paulo só posso agradecer a confiança por ter partilhado comigo uma situação tão difícil. Espero, pelo menos, ter sido a ouvinte que ele merecia e que o apoio psicológico conseguido possa ajudá-lo a olhar para o futuro com mais esperança. Portanto, da nossa parte, fica aqui a promessa de que não vamos perdê-lo de vista. Agora, respiro um bocadinho e vou dar um recado.